Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer esse pão aqui, ó. Você não precisa de faca para cortar. É uma delícia. Se vocês gostarem da receita, dá um like e compartilha com os amigos. Vamos para a receita? Pessoal, para o pão nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 ovo, 1 colher de chá de sal, 1 pacotinho de fermento biológico seco, 400 ml de leite morno, e eu também vou acrescentar um pacotinho de mais macio, que é o melhorador de farinha. Esse vocês encontram no supermercado. Caso não queira colocar, não tem problema, o pão vai dar certo. Eu gosto. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar aqui a nossa vasilha, nós vamos colocar o leite, o fermento e o melhorador para farinha. E vamos mexer. Mexe bem. Vamos colocar o açúcar. Continua mexendo. A margarina ou manteiga. O ovo, o óleo, e o sal. Olha. Mexi bem. Eu vou acrescentar a farinha de trigo. Reserva 1 xícara para quando você começar a sovar, caso necessite, para você ir usando. Aqui eu tenho 1 quilo. Pode ser que eu use tudo ou não. Porque depende muito do tamanho do ovo, da qualidade da farinha. Tem umas que são mais secas, outras úmidas. Então, essa quantia pode variar um pouquinho. Ó. Continua a mexer. Um pouquinho. Ela vai ficando mais difícil de movimentar. Mais um pouquinho de farinha. É bom esse controle de farinha, porque senão ele fica muito duro, o pão, ele não fica macio, fofinho. Olha, aqui, esse ponto aqui, ó, já não dá pra agregar a farinha com 1 colher. Nós vamos colocar na bancada agora. Joga um pouquinho de farinha
gente tá sovando essa massa. Agora aqui é literalmente mão na massa. Primeiro eu agrego toda a farinha, fazendo assim, ó. Repare que eu não usei toda a farinha, ainda tem bastante aqui, ó. O meu ovo não era tão grande. Reparem, ó. Toda a farinha já tá incorporada à massa, ó. Agora, eu vou sovar. Eu vou esticar e voltar. Estica, recolhe, estica. Eu vou fazer isso por aproximadamente 10 a 12 minutos. É importante que você faça esse processo. Ela precisa estar bem sovada, para o pão ficar bem macio. Vocês estão percebendo que a massa não gruda na mão, ó. Ela não gruda, essa massa é maravilhosa. Eu vou parar o vídeo agora, enquanto eu sovo. Assim que eu terminar de sovar, eu volto aqui. Só um minutinho. Pessoal, voltei, ó. Olha, esse é o ponto da massa, ela tá bem elástica. Agora, eu vou dividir ela em duas partes. Essa aqui eu vou reservar. E essa aqui eu vou abrir. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada. E vou abrir com o meu rolo. Essa massa, ela não precisa descansar para abrir ela. Depois é que ela vai descansar. Caso você não tenha um rolo, pode abrir com a garrafa, vai dar certo. Pronto. Só vou cortar aqui. Aqui, ó, pra ela ficar um retângulo, ó, tirei essa pontinha aqui, que tava excedente. Agora, o que que nós vamos fazer? Enrolar ela. Enrola ela, vai colocando aqui do lado pra dentro, ó, enrola. Pronto, enrolei. Faz assim, ó, pra ela ir pra dentro. Essa parte aqui, ó, ela vai ficar pra baixo, pra não abrir. Agora, aqui. Eu vou mais ou menos 2 dedos. E vou fazer um corte até embaixo, não para separar, ó. Porque esse pão vai sair fatiado. Quando ele assar, você
puxa esses gomos e eles saem. Você não precisa de faca. Já sai todas as fatias. Sempre 2 dedinhos, mais ou menos. Ó, junto todos eles assim. Juntei todos. Aí eu vou pôr na minha assadeira. Ó. Aqui. Minha assadeira tá untada e enfarinhada. Vou fazer isso agora com a outra massa. Mesma coisa. Vou abrir. Primeiro eu ponho farinha na bancada. Lembra aquele pedacinho que eu tirei? Vamos por aqui. Vamos abrir a massa. Essa massa era aquela que estava reservada. Pego o meu rolo e vou fazendo. Se ela começar a dançar, você vira ela. Às vezes ela escorrega. Fazer um retângulo. A espessura mais ou menos de meio centímetro, tá? Você abre mais ou menos uma espessura de meio centímetro. Estica bem a massa. Prontinho. Não sei se tá dando pra ver, ó. Mais ou menos meio centímetro. Aqui. E vou enrolar ela de novo. Enrolei. Tomando cuidado aqui as laterais. Trago ela pra cá. A parte de baixo, que é a emenda, ela fica, essa emenda todinha pra baixo, acerto bem aqui as laterais, ó. E novamente, vou cortar. Pode fazer com a faca, tá? Fatias de aproximadamente 2 dedos. Vou ajeitar, ajeita bem a massa. Outra assadeira. E, com cuidado, muito cuidado. Arrumo elas. Agora é esperar ele crescer. Uns 40 minutos, depende de como tá o clima aí na sua cidade. Eu vou deixar aproximadamente 40, 50 minutos. Mas depois eu falo para vocês exatamente quanto tempo eu deixei. Só que, lembrando, vai variar de cidade para cidade. Se a sua cidade for mais fria, demora mais para crescer. Se for mais quente, pode ser que aconteça mais rápido. Já eu volto com vocês. Pessoal, ó, o nosso pão cresceu. Olha que lindo que ele tá. Olha. Muito lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma gema e depois vou colocar para assar. Passo a gema por todo o pão. Caso você não goste de passar gema, você pode, assim que você tirar do forno, você pode passar água com
açúcar, faz uma caldinha. Mas tem que ser... Tirou do forno, tem que passar. Agora, se você não tem problema com a gema, você faz antes de colocar no forno. Passa pelo pão todo. Passei no pão todo, agora eu vou passar no outro. Esse aqui parece que cresceu mais, ó. Que nós enrolamos primeiro. Agora você vai levar forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 30 a 35 minutos. Vai depender de como é seu forno. E eu deixei descansando 40 minutos. 40 minutos ele já tava desse tamanho, que aqui hoje tá bem agradável a temperatura, tá? Pouco quente, então cresceu rapidinho. Eu não usei toda a farinha de trigo. Eu pesei e eu usei 800 gramas, porque sobraram 200 gramas. Então, não foi 1 quilo de farinha, foi menos. Mas isso não significa que você vai usar só isso. Então, é bom você ter sempre 1 quilo lá reservado. Prontinho. Agora eu vou enfornar. E assim que tiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, olha como ficou o pão, ó. Olha que coisa linda, ó. Eu disse que não precisa de faca, ó, para cortar. É só puxar. Ó. Olha isso. Olha a maciez desse pão, ó. Ó, ó. Que fofinho. Ó. Só puxar. Ele sai as fatias, ó. Ó. Eu vou desenformar esse aqui, ó, pra vocês verem. Bem fácil. É só puxar aqui, ó. Ele sai inteirinho. Que lindos. Ó. Ó. Gostou da receita? Dá aquele like e compartilha. Beijos e até a próxima!